Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Lucro na entre-safra. Produtores de milho do perímetro irrigado Cotinguiba-Pindoba aproveitam um período do ano para investir na produção de olho nos lucros. Melhoramento da raça. Criadores de cavalos quarto de milha apostam em qualidade genética para expandir o plantel em Sergipe. Ciência e tecnologia. As curiosidades encontradas no complexo científico localizado na capital que chama a atenção para a vida no campo. E ainda, setor citrícola em alerta. Coordenadora de defesa vegetal da Indagro fala sobre os riscos da pinta preta, praga que já causa estragos em laranjas de estados vizinhos. Essas são as nossas manchetes e é o que você vê a partir de agora no telejornal que deixa você bem informado com as notícias do campo no estado. Olá! E a gente começa esta edição do Sergipe Rural com o otimismo de produtores de milho do perímetro irrigado Cotinguiba-Pindoba, na região norte do estado. Eles investem neste período considerado de entre-safra para cultivar o grão. Com pouca oferta do produto no mercado, a expectativa é de bons lucros. Nas margens da BR-101, no município de Rosário do Catete, tem milho durante todo o ano. Mas de onde vem o produto? Vem de propriar, vem todo dia. Hoje o Sergipe Rural vai conhecer o cultivo do milho verde lá no perímetro irrigado Cotinguiba-Pindoba. Hoje é dia do milho. Vamos com a gente? É tradição em Sergipe começar a plantar o milho do São João durante o mês de março. Mas aqui no perímetro irrigado Cotinguiba-Pindoba, em Propriá, o plantio acontece durante o ano todo. Na entre-safra de agosto até abril, a produção é grande e abastece todo o estado. Água farta e de qualidade e toda a estrutura proporcionada pela Codevasf é uma parte importante da produção. A Codevasf disponibiliza para os agricultores toda a infraestrutura de uso comum, ou seja, a parte das estações de bombeamento, os canais de irrigação, os sistemas de drenagem que compõem toda a parte da infraestrutura de irrigação do perímetro irrigado. Também a Codevasf apoia o distrito de irrigação no sentido de pagamento de algumas despesas de custeio, como energia elétrica, combustível, a parte de locação de veículo e disponibiliza também a parte de assistência técnica a todos os produtores que produzem o milho verde aqui no perímetro irrigado de Cotinguiba-Pindoba. E é justamente quando todo mundo planta que quem produz no perímetro irrigado diminui a produção para não saturar o mercado e o preço ficar muito baixo. É a lei da oferta e da procura. A gente trabalha com escala de plantio para facilitar o comércio. A gente planta, eu molo até 4 hectares, eu divido ele em 3 áreas, uma área de 4 tarefas, cada uma, e a gente faz o plantio escalado, a cada 15 dias ou 20 a gente faz um plantio. Quando termina, aí já passa para uma área do outro, para ele continuar o plantio também, para continuar a escala do comércio. E a qualidade do produto é garantida. Ele é muito saboroso, é um milho doce, chama a atenção de todos os clientes. Tem um cheiro muito bom quando ele está assando, e isso a gente percebe que o cliente se aproxima, só no cheiro dele quando ele está assando. O gerente da Codevasf explica que a escolha da semente de milho plantada no perímetro visa atender a demanda pelo milho utilizado para fazer as preparações tradicionalmente servidas durante o mês de junho. O milho verde ele tem o ponto correto da colheita para se fazer a pamonha, tem o ponto correto para se fazer a canjica, para fazer o milho cozido, o milho assado, dentre as outras iguarias. Então, nesse sentido, a pesquisa hoje avançou bastante e hoje nós utilizamos milhos híbridos, que tem uma seleção genética com essa aptidão. Então, hoje são variedades que trabalham o seu ciclo vegetativo em torno de 75 dias, são milhos precoces, em que o produtor já tem a garantia de quando da venda do seu produto, esse produto vai ser bem aceito no mercado por conta dessa seleção genética feita pelas empresas especializadas, proveniente de vários estudos em que o mercado já está preparado para a absorção desse material. Só no ano passado, nos cerca de 300 hectares do perímetro, foram colhidas 2.154 toneladas de milho verde. A produção rendeu pouco mais de R$ 1.600.000 em renda para os agricultores irrigantes.
A gente alcançou uma produtividade média de 7,2, 7,3 toneladas por hectare de milho verde. Esse ano a expectativa também é disso para mais. Os principais destinos do milho colhido são as cidades alagoanas de Arapiraca e Penedo. Em Sergipe, além da capital e do município de Propriá, o milho abastece as cidades de Neópolis e Rosário do Catete. Mas a renda do produtor do milho não fica só na espiga. A palhada vira ração nutritiva para o gado do sertão sergipano. As sobras da plantação do milho são servidas in natura ou estocadas para a silagem. Segundo João, há um bom lucro com a venda da palhada. É um dinheiro extra que entra para a gente, porque a gente só vende a eles, né? Porque a gente aqui também não usa muito, mas eles vendem fora e a gente consegue vender num preço bom. Quem comprou traz o trator, traz o caminhão, aí é a despesa toda dele. A gente pega o dinheiro, vende a roça fechada aí. E o resto é tudo com eles que vende lá para cá. A gente não tem nada a ver. O mês de abril começou em Sergipe com tempo abafado e chuvas ocasionais, principalmente na região litorânea. Confira agora como vai ficar o clima nos próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol aparece entre nuvens em todo o estado no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado, o que pode provocar chuva passageira no litoral e no agreste sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, chove em áreas isoladas das regiões Agreste e do Baixo São Francisco. As temperaturas durante a semana devem variar entre 23 e 36 graus. No município de Cumbe, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 35 em Carmópolis e 36 graus em Feira Nova. A seguir, coordenadora de defesa vegetal da Indagro faz um alerta aos produtores sergipanos de laranja por causa dos riscos de uma praga que já atingiu a citricultura de pelo menos 2 estados do Nordeste. E ainda, o investimento em genética de criadores de cavalos da raça Quarto de Milha para a melhoria do plantel. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e desta vez para mostrar que criadores de cavalos da raça Quarto de Milha em Sergipe não têm medido esforços quando o assunto é investimento na qualidade do plantel. E para atingir bons resultados, a palavra de ordem é melhoramento genético. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. Muitos criadores de cavalos investem no melhoramento genético para expandir o plantel. Eles buscam animais com as mais marcantes características da raça, com cor de pelagem diferenciada, força, boa estrutura óssea e velocidade. Enfim, características de linhagens consagradas em competições. As características mais buscadas por criadores de Quarto de Milha são as encontradas em animais como Infinity Steel, de 3 anos, como explica Carlos Alberto Dantas. Ele é um animal que vem de uma linhagem consagrada, que é o Shade Steel. Já tem filhos comprovados na vaquejada. A mãe dele também, que é uma Apollo VM, uma Apollo VM também tem muitos filhos consagrados na vaquejada. É um animal dócil, fácil de mexer demais. Tem tudo para ser um grande campeão. Tem uma cor também diferenciada, né? É a cor que predomina dos filhos do Shade Steel é o baile amarelo, né? Que é uma pelagem exótica, muito linda. E é uma marca do pai dele e que passa para os filhos. Para que essa genética de Infinity possa ser adquirida por outros criadores, o processo mais seguro é a inseminação artificial, que exige paciência e uma preparação prévia para facilitar a monta.
A égua biquíni está no cio e por isso ela aqui é usada como um manequim para estimular a Infinity Steel. A primeira monta acontece sem sucesso. Há uma segunda tentativa, também sem sucesso. Até que o sêmen de Infinity Steel é enfim coletado numa espécie de vagina artificial. O trabalho pesado desse processo aqui é capitaneado por uma mulher, a veterinária Juliana Araújo. Tem a anatomia já de uma égua normal e aí a gente artificialmente introduz água a uma temperatura variante de cavalo para cavalo, mas uma média de 45 a 60 graus Celsius, mais ou menos. E aí a gente faz, espera a ejaculação do animal e aí posteriormente a essa ejaculação a gente vai, aqui no caso eu montei um laboratório aqui mesmo para fazer essa manipulação do sêmen. Juliana faz a avaliação do sêmen para garantir a qualidade e a eficácia na hora da inseminação, que deve acontecer nas próximas horas. O material coletado é armazenado e levado com cuidado até o local da inseminação. Nessa manipulação eu vou analisar volume, coloração, odor, que são os aspectos macroscópicos. Depois eu vou analisar os aspectos microscópicos junto ao microscópio óptico. E aí vou colocar ali, vou ver, dependendo do ml, eu vou diluir também. E essa diluição ela também vai variar de acordo com a localização até onde vai esse sêmen. E garanto, vai ter um bom resultado aí na frente, né? Essa reportagem que você acabou de assistir sobre o melhoramento genético de equinos foi sugestão do veterinário Paulo Pedreira Social. E você tem alguma pauta bacana para sugerir para a gente? Entre em contato através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número: 998946691. Participe! E agora a gente vai falar sobre a praga que já causou estragos na citricultura nos estados da Bahia e Pernambuco, a chamada pinta preta. Os prejuízos deixaram em alerta os produtores de laranja de Sergipe. Em entrevista ao Sergipe Rural, a coordenadora de defesa vegetal da Indagro, Aparecida Andrade, falou sobre as medidas de prevenção. Acompanhe. Uma praga descoberta há pouco mais de 30 anos começa a se aproximar de Sergipe e causa um espanto para a defesa vegetal. E a gente conversa agora com a coordenadora da defesa vegetal aqui da Indagro sobre essa praga. Aparecida, o que é essa praga? A pinta preta, também conhecida como a mancha preta dos citros, é um fungo e que causa grandes prejuízos em virtude da queda dos frutos, né, e você não consegue erradicar depois que ela é instalada no pomar. Então, há um alto custo para o controle dessa praga. Então, é uma praga importante da citricultura. Ela já está disseminada nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, né? Em alguns estados da região norte e no nordeste, há alguns anos que ela já está instalada na Bahia e recentemente aqui em Pernambuco. A grande preocupação da Indagro hoje é que já tem aqui no estado da Bahia e também em Pernambuco, que ela não entre em Sergipe. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande, então é uma preocupação não só para a Indagro, como todos os envolvidos nessa cadeia produtiva da citricultura. Como é que o produtor pode perceber quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas mais visíveis da pinta preta são essas manchas duras com a borda escura e o centro palha. Ela ataca também as folhas dos citros, as duas faces das folhas dos citros. Aparecida, a cultura da laranja é uma cultura muito importante para o estado. Que prejuízos essa doença pode causar se chegar aqui no estado? Com a queda prematura desses frutos, há uma perda drástica na produção, reduzindo a produção até 80%.
também com essas lesões na casca das laranjas, então o comércio in natura fica comprometido. Apesar do suco da laranja não ter nenhum tipo de problema, você pode tomar o suco, só que você não consegue comercializar esse fruto in natura. Então, são grandes prejuízos. Um prejuízo para o controle, porque você tem que gastar uma quantidade grande de fungicida, você tem que adquirir esses fungicidas para fazer o controle, então é um alto custo nessa produção, e também com essa queda desses frutos, né? E também o fruto ficando comprometido, então você não tem essa comercialização fácil, você compromete também o comércio in natura desses frutos. A senhora falou sobre fungicidas como controle. Existem outras formas de controle dessa praga? Olha, existem as ações estratégicas de prevenção. É isso que a Indagro, o Estado de Sergipe, vai passar a orientar esses produtores rurais. Porque o fungicida é um dos poucos controles que existe, né? Então não é uma boa opção para o produtor rural. Então as estratégias de controle é o que é o mais eficiente. No caso do estado de Sergipe, que não tem essa doença, o que o produtor tem que fazer é não trazer material vegetativo como galhos, resto de folhas, quando essas cargas vêm de outros estados, por exemplo, da Bahia, que essas cargas pode vir com algum material vegetativo. Ele não pode, esse material vegetativo, caso chegue no estado de Sergipe, como nas beneficiadoras, onde esse fruto é beneficiado, esse resto de material tem que ser incinerado. Então, uma das ações é essa. Nós já estamos realizando essas fiscalizações nos postos de fiscalização, principalmente no posto de Cristinápolis, e essa é uma das ações. E a segunda importante ação é a questão das mudas, para formar o seu pomar. Então, o produtor tem que fazer a aquisição dessas mudas em viveiros credenciados pelo Ministério da Agricultura, viveiro que ele conheça como essa muda foi produzida. Outra coisa importante é evitar a circulação de veículos dentro da sua propriedade, dentro do seu pomar. Serve não só para a pinta preta, como todas as pragas da citricultura. Então, evitar essa circulação de veículos, esse material de colheita tem que sofrer a desinfestação, ele tem que lavar esse material, lavar com detergente, fazer uma desinfestação para que não traga risco para o seu pomar. Então, é mais importante hoje para os citricultores de Sergipe fazer essa prevenção, trazer esse material com segurança. Hoje um trabalho nosso estratégico é fiscalizar essas beneficiadoras, monitorar as beneficiadoras de citros do estado, onde todas são obrigadas a ter um forno para incinerar esse material vegetativo, que é o resultado do beneficiamento das laranjas. Então, todo esse material é incinerado para que não seja levado para os pomares vizinhos e ocorra a disseminação, não só da pinta preta, como de outras pragas da citricultura. Se o produtor Aparecida tiver dúvidas se essa praga chegou no seu pomar, como é que deve agir? Olha, na primeira desconfiança de qualquer praga ou doença na citricultura, o produtor tem que procurar imediatamente o escritório da Indagro, né, nos 14 municípios da região citrícola, ou aqui a Coordenadoria de Defesa Vegetal. Qualquer coisa estranha que aconteça no pomar, nos procure para a gente fazer a investigação para saber se é uma praga já existente no estado de falso controle ou é alguma praga que já foi introduzida no estado. Aparecida, a gente agradece a entrevista, espero que a gente possa ter esclarecido as dúvidas dos produtores de todo o interior de Sergipe e que a gente possa realmente estar atento a essa praga para que não chegue em Sergipe. É com vocês aí no estúdio. Em instantes, vamos mostrar o complexo científico na zona sul da capital, que também tem relação com a vida de quem mora no campo. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. Você vai conhecer agora um local bem bacana que fica na zona sul da capital e que reúne ciência e tecnologia em um só lugar. É a CCTECA, complexo científico que também reserva curiosidades para quem mora no campo. Veja! A CCTECA é um complexo científico que ocupa uma área de cerca de 550 metros quadrados e onde funciona um planetário e uma experimentateca com mais de 100 experimentos interativos e didáticos nas áreas de física, química, matemática, informática, biologia e astronomia.
Maurício Torres, monitor do espaço, nos apresentou essa coleção de pequenos animais. Aqui a gente tem uma espécie de lacraia, é um tipo de centopeia, só que a diferença entre a lacraia e a centopeia principal é que ela tem esses ferrões aqui atrás. Esses ferrões ele é utilizado para injetar o veneno. Então o animal peçonhento é aquele animal que ele pega e injeta o veneno, então ele é o ativo na passagem do veneno. Aqui do outro lado a gente tem uma borboleta chamada borboleta monarca. A borboleta monarca é um animal venenoso. O animal venenoso ele não é o ativo, é ele quem sofre a ação. A borboleta monarca ela tem toxinas e quando um animal se alimenta dela, digere essa borboleta, essas toxinas vão atacar o animal que ingeriu. Então o animal venenoso é quem sofre a ação. É interessante falar aqui também sobre pragas. A gente tem aqui grilos, acho que seria a praga mais conhecida que a gente tem aqui nessa caixa de insetos. Os grilos eles são uma praga muito interessante de dizer, porque é um animal endêmico. É um animal que se reproduz muito rápido, se prolifera muito rápido, por isso é um animal endêmico, e ele se alimenta bastante. Então tem várias formas de controle de praga. A mais conhecida seria o uso de toxinas, o uso de agrotóxicos. Só que o uso de agrotóxicos ultimamente não é muito bem visto, porque ele, além de prejudicar o solo, ele prejudica os lençóis freáticos e acaba sempre gerando algum resto de toxina nos alimentos. E também algumas curiosidades sobre as abelhas. Existem 3 tipos de abelha na colmeia: a operária, o zangão e a rainha, cada uma com uma finalidade. O zangão ele serve simplesmente para reprodução. A abelha rainha, além de colocar os ovos e agir na reprodução, ela também controla a colmeia com feromônios. Por exemplo, quando a abelha vai colocar os ovos, ela solta feromônios para atrair os zangões. Ela vai fazer um voo nupcial, vai reproduzir com os zangões. Então, não é sempre que ela reproduz de tempos em tempos. A abelha operária não, a abelha operária ela é quem faz tudo, só que as funções da abelha operária é de acordo com o tempo de vida. Assim como quando a abelha nasce, a função dela é alimentar as larvas. À medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo melhor as outras partes do corpo e aí a função vai mudando. Quando ela começa a utilizar as asas, ela começa a entrar numa função de temperatura da colmeia. A colmeia tem que ter por volta de 30 graus Celsius, de 26 a 30 graus. E ela quem vai fazer esse controle de temperatura, batendo as asas para resfriar ou vibrando para esquentar. Eu adorei! E também fiquei curiosa com esse trenzinho que transforma a energia mecânica do meu esforço em energia elétrica. Olha a luzinha acesa! Já o Ângelo, também monitor daqui, falou um pouco do céu e por que quem mora no campo, principalmente no sertão, tem um céu bem mais estrelado. O primeiro fator, importantíssimo, é que o homem do campo ele está longe da poluição luminosa, ou seja, longe das luzes, dos postes, das casas, porque essas luzes, por exemplo, da cidade, atrapalha a visualização das estrelas. Esse é o primeiro fator importante. Segundo, principalmente se o sítio ou a fazenda estiver no agreste ou no sertão, ele tem um outro fator muito importante também, que é a umidade do ar. A umidade do ar baixa, porque na capital, como aqui em Aracaju, além da poluição luminosa ser grande, Aracaju está muito próxima do mar. Então a umidade do ar aqui em Aracaju é muito grande. E isso atrapalha também a visualização do céu. E no sertão, no agreste, como é um local mais seco, o ar é mais seco, isso também facilita também a visualização do céu. Ou seja, o homem do campo tem um céu privilegiado. Dá para ver muito mais estrelas lá. Ele falou dos meteoritos, fragmentos do espaço que podem ser encontrados em vários lugares. Ele é formado principalmente de ferro e níquel. A maioria dos meteoritos encontrados no Brasil são encontrados principalmente na região rural. Muita gente encontra essas pedras, mas não sabem do valor delas. Geralmente essas pedras, quando elas caem, elas são pedras bonitas, são pesadas. Na maioria das vezes são usadas como um escoro de porta, mas e a maioria das pessoas não sabe do valor que elas têm. E tem muito mais para ser visto por aqui. Ficou com vontade de conhecer? O acesso a esse espaço é gratuito e funciona de terça a domingo.
Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número: 998946691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro, e eu espero você!